Amigos? Em que mundo você vive? Eu não preciso de amigos, eu preciso de fãs. Essa é provavelmente a melhor citação da história do cinema. E não, eu não tô botando um pingo de ironia nisso. Olá, sejam muito bem-vindos ao Fita Maldita. Eu sou Gustavo Fiô e no vídeo de hoje a gente volta para Woodsboro para conhecer uma nova geração de protagonistas enquanto a gente se prepara para um remake. Galera, Pânico 6 está chegando aí na semana que vem. E eu sei que eu tinha prometido que eu ia fazer essa maratona soltando um vídeo por mês. Mas como deu para perceber, isso acabou não rolando. Então, de qualquer forma, hoje estamos aqui para falar do maior e do melhor de todos, Pânico 4. Mas antes da gente descobrir que a tragédia de uma geração é a piada da próxima, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações, me seguir nas redes sociais que estão linkadas aqui na descrição e também compartilhar com seus amigos para trazer mais almas pro Fita Maldita. O ano era 2008 e Hollywood estava infestada por remakes de filmes de terror. Naquela época já tinha saído um remake para O Massacre da Serra Elétrica e outro para Halloween, mas eles também já estavam desenvolvendo um remake de Sexta-feira 13 e outro de A Hora do Pesadelo. A Dimension Filmes viu que o público estava muito interessado nesses retornos, e logo eles começaram a escavar para ver o que eles tinham de produção para poder fazer um novo filme. E foi aí que eles anunciaram Pânico 4. Os meses se passaram e lá para 2010 a gente já tinha a confirmação do retorno do Wes Craven na direção e do Kevin Williamson no roteiro, marcando a quarta colaboração entre eles, depois dos dois primeiros Pânicos e do amaldiçoado Amaldiçoados. O roteiro então foi escrito, mas ele passou por algumas mudanças até a versão que a gente finalmente viu nos cinemas. Aparentemente, o Kevin Williamson teve alguns conflitos criativos com o Wes Craven, mas pelo visto nada que abalou a amizade não, tá? Do terceirão pra vida. Entre as mudanças, que inclusive foram colocadas ali pelo Ehren Kruger, o roteirista do terceiro filme, estava principalmente o final, que era drasticamente diferente da versão escrita pelo Kevin Williamson. Com um orçamento de 40 milhões de dólares, o mesmo do terceiro filme, as filmagens começaram em junho de 2010 e acabaram se estendendo até setembro daquele ano. Passada a pós-produção, em abril de 2011, Pânico 4 chegava aos cinemas. E eu acho importante já frisar que a recepção inicial desse filme foi bem morna. A bilheteria, por exemplo, acabou arrecadando menos de 100 milhões de dólares, um valor muito menor do que qualquer um dos 3 filmes anteriores. E do lado da crítica, muita gente disse que ele era melhor que o Pânico 3, mas que ainda assim não era um filme à altura da franquia. E eu tô aqui hoje não apenas para dizer que eu discordo, mas também que Pânico 4 é o melhor capítulo da saga. Here is my Woodsboro Massacre anniversary question. What is your favorite scary movie? What's your favorite scary movie? One generation's tragedy is the next one's joke. Depois daquele final lindo e catártico de Pânico 3, as coisas finalmente se acalmaram. Após ter vivido por tantos massacres, a Sidney finalmente está sossegada e durante todo esse tempo, desde o terceiro filme, ela virou uma escritora e inclusive está agora lançando o seu livro de memórias. O Dewey e a Gale continuaram em Woodsboro, mas a relação deles está passando por um período meio tempestuoso. Isso porque a Gale tá meio ali entediada na cidade, sem ter muito o que fazer, enquanto o Dewey virou o xerife local. E se no mundo real as coisas ficaram bem, no cinema elas foram ladeira abaixo. Isso porque, mesmo sem novos assassinatos, a franquia A Facada continuou, com novas sequências. Agora, ao total, são 7 filmes lançados até aquele momento, cada um mais escroto que o anterior. As coisas mudam no dia que um novo Ghostface aparece na cidade, pouco antes da volta da Sidney. Só que, surpreendentemente, ele não parece estar muito interessado nela, pelo menos a princípio. Na verdade, ele tá de olho na Jill Roberts e nos amigos dela. A Jill, como a gente descobre, é uma prima da Sidney.
Ela é filha de uma irmã da Maureen Prescott, que até então a gente nem sequer sabia que existia, e que inclusive é interpretada pela maravilhosa atriz Roslyn de Battlestar Galactica. E a Jill acaba nos lembrando muito a Sydney lá naquele primeiro filme. Ela é jovem, inocente, ela recém terminou com um namorado babaca e ela também tem um grupo de amigos que a ama e a apoia. Porém, quando as mortes começam, a Sydney entra em pânico, perdão pelo trocadilho, e tenta proteger a sua priminha. Tudo isso enquanto o Dewey e a Gale também tentam ajudar, cada um à sua maneira. E isso coloca eles muito mais próximos da morte, mais próximos do que eles jamais estiveram. Antes de entrar em detalhes específicos, eu queria dizer que eu genuinamente amo Pânico 4. Eu sei que tem uma galera da minha idade que teve o privilégio de assistir esse filme no cinema, lá quando ele saiu, mas infelizmente esse não foi o meu caso. Em 2011, eu tinha lá os meus 13 anos, eu era muito medroso e eu não tinha muito contato com franquias de terror. Inclusive, eu só conhecia Pânico através da franquia Todo Mundo em Pânico, e eu passei muito tempo achando que era a mesma coisa. Eu só fui me educar quanto a esses filmes quando eu entrei na faculdade e comecei a despertar um pouco do meu interesse pelo terror. E foi ali que eu comecei a ver vários clássicos que eu ainda não tinha visto, dentre esses, os 4 filmes dessa franquia que eu maratonei em um dia só. E o quarto acabou me marcando de um jeito que eu não esperava. Eu tinha gostado de todos, menos do terceiro, o que, se você viu o vídeo que eu lancei há pouco tempo, você sabe que já não é mais uma realidade, só que esse quarto tinha me tocado de um jeito diferente. Ele era muito mais maluco, insano e bizarro do que eu sequer poderia imaginar. E a cada vez que eu vejo esses filmes, eu tenho novas opiniões a formular. Eu gosto mais de uns, eu desgosto mais de outros, mas a minha opinião sobre o quarto filme se manteve a mesma desde que eu assisti ele pela primeira vez. Ele era meu favorito naquela época e ele continua sendo meu favorito até hoje. Eu acho o retorno do Kevin Williamson e do Wes Craven algo lindo de se ver. É realmente muito emocionante. E por mais que aquele terceiro filme tenha oferecido um final muito redondinho, muito bonitinho, esse quarto opera quase como um capítulo bônus, que ninguém pediu pra ver, mas que é ótimo mesmo assim. E parte disso tá, sobretudo, não apenas na forma como ele oferece uma crítica bem divertida a respeito do status quo dos filmes de terror ali pelos anos 2000 e 2010, mas também uma análise bem profunda sobre a própria franquia Pânico. E eu vou falar disso agora mesmo. Local celebrity victim Sydney Prescott chose to return to her hometown. Welcome home, Sydney. Watch the preview of coming events. Como eu disse lá no começo do vídeo, o Pânico 4 veio numa época em que Hollywood estava muito mais aberta à ideia de remakes e reboots de grandes franquias do horror. E tudo isso começou com o remake de O Massacre da Serra Elétrica, que saiu lá em 2003. E desde então, isso tinha virado norma, e várias das franquias clássicas dos anos 70 e 80 acabaram ganhando versões atualizadas para o novo milênio. E beleza, 90% desses filmes que saíram eram ruins, mas eles davam grana, e para os cofres da indústria cinematográfica era isso que importava. Como o Pânico era uma franquia que já tinha saído ali na metade dos anos 90, não fazia muito sentido já apostar em um remake. Por isso, eles optaram por fazer uma espécie de continuação, que apresentasse uma nova geração de personagens ao mesmo tempo que trouxesse aqueles rostos que a gente já conhecia e já amava. E eu acho muito curioso como o Pânico 4 subverte várias das expectativas da época que foram criadas por conta dessa enxurrada de remakes. Esses filmes costumavam ser muito mais barulhentos, muito mais grandiosos e, obviamente, muito mais brutais que os originais. Tanto o Massacre da Serra Elétrica de 2003 quanto o Halloween de 2007, por exemplo, eram filmes grotescos que elevavam a quantidade do gore a um nível quase abominável. Isso se a gente leva em conta que, nos originais, a violência é quase sempre sugerida. Pânico 4 também segue essa tendência e é um filme muito mais sanguinolento que os que vieram antes.
Só que eu acho que isso vai um pouco além do status quo da época, e também tem a ver com a ideia de tentar compensar pela falta de violência no terceiro filme, que tinha sido diretamente afetado pelo massacre de Columbine. Um outro elemento que é muito horroroso, mas que na minha concepção faz parte do conceito do filme, é o próprio visual dele. Ele tem aquela fotografia bem estourada, com as luzes tomando conta da cena e deixando todos os personagens meio yassificados. Se você viu a primeira temporada de RuPaul's Drag Race, você sabe muito bem do que eu tô falando. É horrível, é muito feio, mas eu acho que oferece um contraste bem interessante aos remakes que estavam saindo na época, que apostavam numa estética super suja, sombria, deteriorada, parecia clipe do My Chemical Romance ou filme dirigido pelo Zack Snyder. Ou pior, clipe do My Chemical Romance dirigido pelo Zack Snyder. E se essa leva de remakes trazia essas histórias que eram muito megalomaníacas e que extrapolavam a escala dos originais, Pânico 4 faz uma brincadeira muito interessante quando a gente tá entrando ali no terceiro ato. Parece que a cada sequência a gente tem uma diminuição do escopo. Primeiro, a gente tem toda aquela cena na festa do celeiro, onde todos os adolescentes da cidade estão maratonando a franquia Facada, e depois disso a gente acaba indo para casa da Kirby, com um número reduzido de personagens. É aí, por exemplo, que a gente tem a revelação de quem é o Ghostface e a batalha épica da Sidney contra os assassinos. Só que ainda assim, o filme ainda se dá um tempo para fazer um epílogo que acompanha apenas o trio original de personagens contra a Jill. Eu acho isso tudo muito interessante porque é quase como se o filme estivesse olhando de uma forma introspectiva para a própria franquia e para tudo que veio até ali, e principalmente lembrando o público de que sem o Dewey, a Gale e a Sidney, Pânico não é nada. Agora, vai alguém lá avisar isso para os diretores do Pânico 5 e do 6, porque pelo visto tá precisando. Halloween, Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, The Hills Have Eyes, Amityville Horror, Black Christmas, House of Wax, Mom Night, Night, Bloody Valentine. It's one of those, right? None of the above. Depois de Pânico 3, a gente precisava de uma justificativa realmente boa para poder tirar o sossego dos personagens originais. E é curioso como o Pânico 4 faz isso muito bem. Como eu disse, a Sidney se tornou uma verdadeira celebridade, principalmente depois de ter sobrevivido a tantos massacres. Agora, ela tá lançando um livro e tá voltando a Woodsboro como parte da turnê de lançamento. Enquanto isso, o Dewey e a Gale estão tentando fazer funcionar todo o relacionamento deles, e apesar dos vários atritos, você ainda consegue sentir muito carinho, muito amor e muito respeito vindo das duas partes. E eu sinceramente acho que isso está muito ligado à própria relação entre a Courtney Cox e o David Arquette. Para quem não sabe, eles se casaram em 1999, um pouquinho de tempo depois do segundo filme, e ficaram juntos até 2013. Mas mesmo depois do divórcio, eles continuam sendo grandes amigos. E embora o trio seja a alma desse filme, a gente também tem uma nova geração de personagens que é comandada por ela mesma, a rainha das garotas tóxicas, Emma Roberts. A Emma interpreta a Jill aqui e eu acho a personagem tão interessante. Ela realmente passa toda essa vibe que a gente tinha com a Sidney no original, e é muito fascinante ver as cenas em que ela está contracenando diretamente com a Neve Campbell. É o tipo de coisa que realmente vai te deixar vidrado. Além da Jill, a gente conhece também essa nova juventude de Woodsboro, e é muito interessante como o filme potencializa esse choque de gerações, especialmente com essa galera nova que passa o dia colada na tela do celular, e como eles veem a internet como um ponto de fuga, mas também como uma oportunidade para a fama. A gente tem dois novos personagens aqui, o Robbie e o Charlie, que são os novos nerds dessa geração. E apesar disso, eles são até bem descolados, e passam o dia todo gravando tudo que está ao redor deles para poder fazer live nas redes sociais, em uma espécie de comentário bem à frente do seu tempo sobre o vício no Instagram e também no TikTok. Fora isso, a gente também tem a Kirby, que é maravilhosa e é interpretada pela também maravilhosa Hayden Patinetti. Ela funciona quase como uma nova fusão do Randy com a Tatum.
Ela é a melhor amiga da Jill, tá sempre ali do lado dela, mas também é viciada em filmes de horror e sabe responder tudo sobre eles com uma grande facilidade. Tem uns outros adolescentes na cidade, mas uma outra personagem que eu queria citar aqui é a Judy Hicks, que é a nova vice-xerife de Woodsboro e que inclusive já estudou com a Sidney no colegial. Eu tô falando dela porque ela não só é uma das poucas que sobrevive a esse filme, como também aparece na continuação, o Pânico 5. E agora vamos falar dele mesmo, o melhor Ghostface de toda a franquia. Doing? What's going on? It's not public information. It's all over the internet. It is? There's a killer out there patterning his murders after the original movie. Talvez a maior surpresa de Pânico 4 e o que prova como esse filme é tão subversivo dentro da franquia é que a Jill, essa nova Sidney que a gente está acompanhando, é a própria Ghostface. E para isso, ela tá contando com a ajuda do Charlie Walker, que inclusive é vivido pelo Macaulay Culkin Jr. A Jill passou a vida inteira sendo colocada à sombra da prima. Ela tá sempre escutando do povo da cidade que a Sidney é isso, a Sidney é aquilo. Nossa, sua prima já passou em concurso público e você ainda não. E eu acho que eu nunca vou deixar de ficar deslumbrado com essa decisão. Primeiro porque ela é muito divertida, a gente ter essa nova protagonista da franquia e descobrir no final que ela é a assassina. Ela é a catalisadora de tanta matança. E segundo, em um nível mais profundo, é muito interessante como a Jill é construída como essa garota que é muito mais audaciosa e irreverente, o que coloca ela diretamente no lado oposto das Final Girls clássicas, que eram ingênuas e puras ao extremo. Você colocar ela contra a Sidney é quase um choque de gerações. É quase como bater de frente diretamente essas duas eras do slasher e o que elas representam. E beleza, a Sidney nunca foi essa garota pura, ingênua, virginal. Mas como o Pânico é uma sátira / homenagem desses filmes clássicos de slasher, você tem uma série de códigos na personagem que aproximam ela dessas figuras. E pelo amor de Deus, ainda falando da própria Jill, eu acho que a gente não apreciou bastante o quanto a Emma Roberts está lendária nesse papel. Ela tá o tempo todo sendo manipuladora, matando os amigos, matando a própria mãe e tá escondendo isso o tempo inteiro atrás daquela carinha de anjo. Icônica demais. Agora, eu sei que muita gente não gosta do Charlie, mas eu acho ele um assassino bom por dois motivos. Primeiro, que ele oferece um álibi muito sólido pra Jill lá na primeira metade do filme, o que só potencializa a surpresa quando a gente finalmente descobre que ela é uma das assassinas. E segundo, que eu acho que ele cumpre um papel bem interessante nessa lógica macro da franquia. Ele basicamente é como se fosse um novo Randy que tá só ali para poder demonstrar para Sidney como ela mesma tá ultrapassada dentro da lógica de horror da época, os anos 2010. Isso tá muito presente na cena que os dois conversam cara a cara, inclusive, ali um pouco antes da revelação, e eu acho tudo isso muito fascinante. Tem esse senso de foreshadowing, de pista do que tá por vir. Antes de fechar esse bloco, eu queria dizer também sobre como eu gosto que Pânico 4 talvez seja o filme que melhor brinca com esse conceito dos vários suspeitos na franquia. O tempo todo você tá desconfiando de alguém diferente. E eu particularmente gosto de como o roteiro não deixa você passar muito tempo pensando que alguém específico é o Ghostface. Quando você tá suspeitando demais de um personagem, ele é morto logo em seguida. Acho que o melhor exemplo disso é a Alison Brie, que interpreta uma espécie de agente de publicidade da Sidney. Ela tem uma baita briga com a Sidney e a partir dali a gente começa a ficar de olho aberto para essa personagem. Só que ela morre logo em seguida, na cena do estacionamento, que é ótima, diga-se de passagem. It's time for someone new to die. The unexpected is the new cliché, and virgins can die now. Does that mean that I'm not gonna live as long as these two? Clearly. Para finalizar, eu queria falar um pouco mais sobre a direção do Wes Craven nesse filme. Inclusive, caso você não saiba, esse foi o último filme dirigido pelo Wes Craven, antes dele falecer em 2015 devido a um tumor no cérebro. E eu acho que aqui ele tá com uma das direções mais afiadas da carreira. Claro, não tem tanta cena de perseguição quanto os anteriores, mas ele acaba compensando isso criando algumas sequências que são realmente memoráveis.
Um bom exemplo disso é toda a cena que envolve a Olivia, que é a amiga e vizinha da Jill e da Kirby. Em dado momento do filme, a Jill e a Kirby recebem uma ligação do Ghostface e a gente passa o tempo todo achando que ele tá ali no quarto com elas, apenas para descobrir que, na verdade, ele tá na casa da Olivia, que logo em seguida é assassinada de um jeito muito grotesco. E esse é só um exemplo de como o Craven usa esse choque para potencializar o horror desse filme. Você tem muito mais cenas que são muito sanguinolentas, de um jeito que Pânico nunca foi, nem mesmo em seus momentos mais brutais. E volta naquilo que eu falei de como isso casa muito bem com o status do slasher na época, que estava muito sanguinário, muito violento e cheio de gore. Mas mesmo assim, eu não sinto que isso destoa muito da franquia, não parece algo deslocado. No fim, eu real acho que Pânico 4 funciona muito bem não como uma continuação, mas sim como um epílogo da trilogia original. Ele é quase um capítulo bônus, que está muito mais interessado em refletir o que Pânico representa na cultura pop do que qualquer outra coisa. E é por isso, inclusive, que eu não me incomodo de forma alguma em como ele quebra aquele final perfeito do terceiro filme. Porque eu acho que ele está muito mais interessado em fazer os personagens refletirem sobre como o tempo passou e como eles ainda estão meio perdidos ali no meio daquela nova geração. Além disso, em uma perspectiva macro, é também um filme sobre como o cinema slasher evoluiu, e apesar dele ter ficado menos conservador e moralista, acabou se rendendo a vários vícios, como a banalização da violência e também o choque pelo choque. Mas prestem muita atenção nesse aspecto, porque o filme tá criticando isso, mas em momento algum ele usa de um juízo de valor ou tenta se provar melhor do que isso. Pelo contrário, ele usa e abusa desse choque pelo choque, mas de um jeito que deixa a trama espetacular. Eu não sei vocês, mas pra mim é isso que torna Pânico 4 tão genial. Não só isso, ele é o meu favorito da franquia, e eu sinceramente duvido que alguma dessas novas sequências vai mudar isso tão cedo. I'll be right back. I know this one you're not supposed to say that, are you? You should have seen the look on your face. Bem, galera, é sobre isso, sabe? Pânico 4 é um filme tão redondinho e tão perfeito que eu até fico triste em pensar que ele teve a menor bilheteria da franquia. Até porque eu acho que o roteiro do Kevin Williamson tá afiadíssimo e a direção do Wes Craven tá melhor ainda. Eu convido vocês a revisitarem esse filme, principalmente se vocês não gostaram muito quando vocês viram da primeira vez. Porque eu acho que é o tipo de filme que só cresceu com o tempo e que tá cheio de méritos muito interessantes. E de defeito, só o filtro horroroso, mas eu já disse, faz parte do conceito. Mas me digam vocês, quais são as suas opiniões sobre Pânico 4? Você gosta desse filme? Você não gosta? O que você acha da Jill, essa nossa girl boss suprema? Deixa aí nos comentários pra gente poder continuar essa discussão. E caso você queira ajudar o canal, mas ainda não tenha feito, por favor, não esquece. Deixa um like nesse vídeo, se inscreve no Fita Maldita e compartilha esse canal com todo mundo que você conhece, que gosta de horror, que gosta de Pânico, pra gente poder expandir cada vez mais essa nossa comunidade. E é claro, para não perder o costume, sempre se lembrem, eu vejo vocês muito em breve. Bem, agora eu já falei do meu filme favorito da franquia, que é Pânico 4, e em breve eu tô aqui de volta para falar dele mesmo, o remake ruim de Pânico 4.